Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e eu queria fazer um comentário sobre o movimento Red Pill, que há muito tempo eu acompanho, analiso, pesquiso, assisto a alguns canais, e eu sei que esse vídeo, ou ele pode se tornar um dos mais polêmicos e um dos que mais vai me gerar hate na história do canal, ou vocês vão compreender, os próprios Red Pills que vêm aqui, eles vão compreender, e eles vão começar a perceber algumas coisas interessantes. Ou seja, vão se tornar os meus amigos. Mas não importa qual seja a situação, não importa qual seja o desfecho. Eu estou na internet para isso mesmo, para ser elogiado e para ser hateado. Se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça que se você quiser ajudar o Apostolado Católico, os dados estão aí na descrição, ok? Você pode enviar um Pix de R$1 milhão, não tem problema. Olha só. Preste bem atenção. O objetivo desse vídeo não é criticar a Red Pill enquanto movimento. Eu quero falar de pessoas, tá? Também não é defender enquanto movimento, porque eu também quero falar de pessoas. Mas sim, eu vou apontar críticas e vou apontar elogios. Vamos lá. Eu separei esse vídeo, já que vocês sabem que eu gosto de trabalhar com tópicos, em 3 tópicos. Primeiro tópico: o que a Red Pill deveria ser? Quero começar falando sobre isso. Depois eu quero falar sobre o que a Red Pill se tornou, em especial no Brasil. E o terceiro tópico: criadores de conteúdos oportunistas e honestos. Então veja, perceba como eu esquematizei o meu comentário. O que a Red Pill deveria ser, o que ela se tornou, e quero falar sobre alguns oportunistas que se dizem Red Pill, mas que não são nada. Não case, o homem que casa é um trouxa, mas ele casou. Calma que eu vou chegar lá. Vem comigo. Primeiro, o que a Red Pill deveria ser? Red Pill, Red, vermelho, né? Pill, pílula vermelha. A menção, aquilo, né? Aquela cena do Morfeu no filme Matrix. A maioria das pessoas não entenderam o que é a Matrix, né? Eu acho interessante isso. Enfim, eu ia falar aqui sobre um comentário que o Olavo de Carvalho tinha feito sobre sistema, sobre Matrix, mas deixa para depois, tá? Vamos lá. Primeiro, o que a Red Pill deveria ser? A Red Pill deveria ser um movimento que fala sobre mulheres, dinheiro, política, negócios, vida intelectual, vida espiritual. Aí eu pergunto, o que a Red Pill é hoje no Brasil? É ou não é só mulher? É só mulher, é só mulher, é só mulher, é só mulher, é só fêmea, é só mulher. Eu estou mentindo ou não? Se você acompanha o movimento Red Pill, você sabe que eu estou falando a verdade. Agora, Marterson, com que autoridade tu faz um comentário sobre a Red Pill? Nenhuma. Mas deixa eu falar uma coisa. Desde 2018 eu acompanho alguns canais interessantes que abordam esse tema. Infelizmente a maioria se perdeu. A maioria, quando o dinheiro começou a entrar, quando as visualizações começaram a entrar, quando começaram a ser convidados por podcasts, simplesmente se perderam. Outros se perderam no extremismo, tá? Então vamos aqui, do começo. Primeiro, eu estou no primeiro tópico. O que a Red Pill deveria ser? Vamos começar falando sobre mulheres? A Red Pill deveria ser um movimento que alerta os homens a alguns perigos de se relacionar com mulheres. Por exemplo, e não só perigos, tá? Algumas situações. Aquelas mulheres que têm as famosas red flags. Mulheres que gritam, mulheres que xingam, mulheres com problemas emocionais, mulheres egoístas, mulheres narcisistas, mulheres extremamente vaidosas e que, teoricamente, aquelas mulheres poderiam prejudicar e destruir a vida de um homem. Então, um homem Red Pill, ele percebe essas red flags, tá? Esses sinais vermelhos, tudo bem? E ele vai evitando. Então, perceba, o homem Red Pill, um verdadeiro Red Pill, ele deveria ter esta capacidade, esse discernimento, esta maturidade para perceber essas coisas. Ok, isso na questão das mulheres. E outras coisas mais, né? Eu não vou aqui me aprofundar muito, senão o vídeo vai ficar com 50 minutos. Identificar uma mulher oportunista, uma mulher interesseira, uma mulher que só quer dinheiro, uma mulher que só quer a vida fácil, uma mulher que quer todos os bônus, mas não quer ter nenhum ônus. Então, o homem Red Pill, ele deveria ter esta capacidade
de perceber essas coisas. A maioria não tem, tá? Os próprios caras que se dizem Red Pill, eles não têm, eles são um bando de emocionados, enfim. Só que a Red Pill, ela não deveria abordar só essa questão das mulheres. Que de fato, eu, católico, eu concordo. O homem tem que ser esperto. Se você não for esperto com mulher, você se ferra, meu irmão, tá? Marterson, tu defende essa Red Pill? Essa Red Pill no sentido de que o sujeito tem que ser esperto, ligado, tem que olhar para a mulher e perceber as artimanhas. Cara, todo homem deveria ter esse discernimento. E as mulheres também deveriam ter esse discernimento, ok? Agora, começar aqui uma coisa. A Red Pill também deveria alertar mulheres sobre esse tipo de homem, tá? Isso é o que eu defendo. Mas vamos lá. Red Pill aborda a questão de mulheres, beleza. O que ela deveria ser. Só que a Red Pill também deveria, na minha opinião, abordar questões financeiras, tá? Em alguns canais, criadores de conteúdo dos Estados Unidos, da gringa, da Europa, os criadores de conteúdo Red Pill, eles também abordam questões financeiras. Aqui no Brasil, mal se aborda isso, tá? Não vou citar nomes, tá? Tem aí um canal que parece que ele tá mudando a linha editorial dele, né? Tá deixando de ser fofoca e tá trazendo algumas coisas, né? Tá deixando de ser Sônia Abrão, tá trazendo algumas coisas interessantes. A Red Pill também deveria alertar o homem sobre política, entendeu? Não só sobre mulheres. Mas o que é que a gente vê no Brasil? Os mesmos caras que se dizem Red Pills são extremamente apaixonados por políticos. São fãs de políticos. De manhã o cara diz que é Red Pill. De noite o cara tá lá na internet defendendo o Lula, o Bolsonaro, ou quem quer que seja. Qualquer um desses psicopatas aí. A Red Pill também deveria versar, ensinar, abordar questões de negócios. Mostrar para o homem desde cedo que ele não deve ser um escravo, entendeu? Da CLT. Em que sentido? Eu estou criticando tudo na CLT? Não. Mas no sentido de achar que aquela é a única saída. E digo para você, se a única saída que você tem atualmente é a CLT, meu irmão, então fica nela. Mas não é a única saída para o resto da vida, pode ser momentaneamente. Eu acho que uma comunidade verdadeiramente Red Pill deveria abordar esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto. E não só ficar fissurado em mulher. É por isso que o movimento se perdeu, estagnou, enlouqueceu. Entendeu? Virou uma bolha. Todo mundo quer botar a cara na internet agora falando sobre mulher. E é sempre naquela mesma perspectiva. Tá vendo o que a mulher fez? Olha o que essa mulher fez dessa vez. Meu Deus, ela mentiu. Meu Deus, não sei o quê. É só apontamento de erro de mulher. E isso se tornou a Red Pill. Não era para se tornar isso. A Red Pill deveria abordar a vida intelectual, levar os homens para um crescimento intelectual, crescimento espiritual. Mas o que muitos Red Pills, muitos canais Red Pills estão fazendo hoje em dia? Ah, eu prefiro GP. Ah, eu prefiro pagar a mulher de programa do que namorar. Ah, eu prefiro sair com a mulher de programa do que casar. Esse é o tipo de vida intelectual, espiritual? Ou seja, o movimento começou a se perder. Então perceba. O que a Red Pill deveria fazer? Primeiro tópico. Né? O que a Red Pill deveria ser? Deveria ser um movimento que aborda assuntos sobre mulheres, dinheiro, política, negócio, vida intelectual, vida espiritual e outros assuntos mais. Tá certo? Isso aqui foi os que eu lembrei. Então percebe como eu não estou falando mal do movimento? O movimento, se ele fosse autêntico, eu estou falando mal do que isso se tornou. Agora vamos lá, segundo tópico, o que a Red Pill se tornou no Brasil, pelo menos no Brasil? Um bando de homens inseguros que buscam refúgio nesta ideologia, se é que possamos chamar de ideologia. Então o cara tem lá suas inseguranças com mulher, o cara tem medo de mulher, o cara deve ter alguma frustração com mulher, né, quando era criança, quando era jovem na escola, e ele corre para esse movimento porque teoricamente ele encontra... teoricamente não, ele encontra literalmente criadores de conteúdo falando mal de mulher todo dia. Todo dia o cara tá lá postando um vídeo falando mal de mulher. Primeiro, Red Pill não deveria ser isso. Red Pill deveria ser um movimento que alerta o homem. Mas alguns criadores de conteúdo transformaram seus canais, plataformas, em apenas canais que todo dia posta vídeo e mais vídeo falando mal de mulher. Resultado, o cara começa a consumir aquilo, na cabeça dele nenhuma mulher presta, nenhuma mulher é decente, claro, só ele é, obviamente, né? Ele que defende
que o homem pode sair com garota de programa, ele é decente, ele é demais, ele é bom para casar, mas nenhuma mulher é, né, do mundo. Então, é um bando de homens inseguros que buscam refúgio nesse movimento. Então, primeiro tópico, o que a Red Pill deveria ser? Segundo tópico, o que a Red Pill se tornou? Um refúgio de um bando de homens medrosos, inseguros, que estão com alguma indignação na vida, inclusive política, psicológica, espiritual, e estão correndo para lá. Homens com frustrações passadas que querem descontar em todas as mulheres. O cara foi traído há 10 anos atrás e ele acha que toda mulher vai trair ele hoje em dia no futuro. Ah, mas é porque 85% dos casos de divórcios que acontecem no Brasil são as mulheres que pedem. É verdade, cara. Isso é uma estatística que não dá pra gente negar. Agora, o que vocês não falam, né? O que alguns criadores de conteúdo não falam, é que essas mulheres eram espancadas, eram traídas. Essas mulheres pegaram HIV porque o marido tinha amante, trouxeram para elas. Essas mulheres eram chantageadas, sofriam todo tipo de abuso, todo tipo de humilhação. É óbvio que muitas delas pediram divórcio. Agora, é óbvio que muitas delas pediram divórcio porque queriam voltar para a putaria, para a safadeza, abandonar a família. Sim, muitas mulheres abandonaram o casamento para voltar para a vida velha. Só que muitas mulheres também abandonaram aquele casamento, pediram divórcio porque não aguentava aquele homem que não prestava. Então, preste atenção, eu não estou passando pano nem para um lado nem para o outro. Eu estou dizendo que muitas vezes a informação é só contada pela metade. Ou vocês acham mesmo que nenhuma mulher que pediu divórcio foi contaminada com HIV? Ou vocês acham mesmo que a cada 100 divórcios, 85 são mulheres? Dessas 85, todas elas querem ir para putaria. Nenhuma foi espancada, nenhuma foi traída, nenhuma descobriu que o homem tinha outra família. Não, claro, né? Homem é perfeito, né? Homem não tem pecado original. Veja, eu não estou dizendo que as mulheres não erram, estou dizendo que não é só isso. Resultado, criadores de conteúdo que focam só no erro feminino ficam enlouquecendo os homens. Entendeu? Homens raivosos com o sexo feminino. Homens que não suportam ver um casal. Vocês conhecem? Eu conheço, cara. Tem homem que não pode ver uma mulher que ele já fica todo estranho. E veja, não é que ele não gosta de mulher, ele gosta, ele é hétero, o cara gosta de mulher, o cara é machão mesmo. Só que é aquele sentimento de disputa. É como se o sexo masculino e o feminino estivessem disputando algo o tempo inteiro. Foi isso que o movimento transformou alguns homens. Aqueles que perceberam que estavam indo por essa linha e escaparam, esses escaparam mesmo, né? Foram livres. Então na cabeça do cara, toda mulher que vem fazer uma certa interação com ele está com alguma segunda intenção. A mulher pergunta uma hora, ele já responde com a cara fechada. Porque da mesma forma que as feministas colocaram na cabeça que todo homem é um estuprador em potencial, o Red Pill que se perdeu, não o verdadeiro Red Pill, o Red Pill frustrado, ele colocou na cabeça que toda mulher é um demônio em potencial. E foi ou não foi um erro do movimento? Aquele tipo de homem que não pode ver um casal que na cabeça dele a mulher já trai o cara. Repito, o homem nunca trai a mulher, é só a mulher que trai o cara. Nunca tivemos casos de homens adúlteros, é só as mulheres que são adúlteras. E quando o homem trai a mulher, é porque ela deu motivo. Qual a diferença daquelas mulheres que quando vê um adultério feminino justifica dizendo que o homem deu motivo? Ah, é porque ele não dá atenção a ela, por isso que ela traiu ele, bem feito. Red Pill faz a mesma coisa. Desculpa, pseudo Red Pill faz a mesma coisa. Porque um verdadeiro Red Pill, um homem que vive a pílula vermelha, de verdade ele não faz isso. Ele sabe que tem erro dos dois lados, tem demônio dos dois lados. Certo? Homens que endeusam a prostituição. E aí? Então, primeiro tópico. O que a Red Pill deveria ser? Dinheiro, mulher, negócio, vida intelectual. O que a Red Pill é? Só mulher, só fala de mulher. Só fala de mulher. Não fala mais de outra coisa. Terceiro tópico. Criadores de conteúdos honestos e criadores de conteúdos oportunistas. Para começar, eu conheço um criador de conteúdo que em meados de 2022... toda semana o cara postava no canal uns 3 vídeos zombando de homem que casava. O homem que casa hoje em dia é um trouxa. Bastou ganhar um dinheirinho e fez o que a maioria dos homens faz. Começou a namorar, noivou, casou, hoje tem 2 filhas.
E continua dizendo que casamento não vale a pena. Ele está casado. Não namore, não vale a pena namorar. Quando você menos imagina, quando você menos vê, vaza lá fotos e vídeos do cara namorando. Não tenha filhos, mas o Red Pill, criador de conteúdo, tem 2. E aí? Qual a diferença desses caras oportunistas para aqueles coaches de finanças? Não compre casa, mas ele compra. Não compre carro, mas ele compra. Vejam, são os criadores oportunistas. Eles percebem que se eu continuar falando esse tipo de coisa, incentivando esse comportamento doentio, histérico, cheio de problemas, um monte de homens com problemas, frustrados, medrosos, fracos e seguros, eles vêm para cima de mim e vão me ouvir. E aí entra o criador de conteúdo decente, honesto. O que é que ele ensina? Cara, é o seguinte, eu namoro, eu sou um Red Pill. Criador de conteúdo, eu namoro. Eu tô noivo, eu tô casado. Vale a pena, cara, se você escolher a mulher certa. Cara, se você quer comprar sua casa, vale a pena, financia, é melhor do que não ter. Se você quer comprar seu carro, financia, é melhor do que não ter. Mas não. De um lado nós temos criadores de conteúdos desonestos, oportunistas, que incentivam essa loucura na cabeça dos homens para que eles fiquem cada vez mais pirados e com aquele sentimento que participam de algo grande. Aí o cara tá lá incentivando os homens não casar, não namorar, mas ele namorou e tá casado. Mas quando o cara tá dentro de uma bolha e ele não percebe que tá dentro de uma bolha, ele não consegue perceber as contradições. Ele não consegue questionar como que esse cara diz pra eu não casar e ele tá casado. Como que esse cara critica um homem que tem filha e ele tem 2 filhas. Repito, alguns criadores de conteúdos conseguem ser honestos. E conseguem perceber que tem coisas boas. Vale a pena casar, vale a pena namorar, vale a pena se relacionar. As mulheres não são tuas inimigas. Alguns criadores colocaram na cabeça do homem que toda mulher é inimiga. Qual a diferença desse tipo de criador de conteúdo para as feministas? É a mesma coisa. Mas quando o cara está embebedado pela loucura, ele não consegue perceber. Então veja, se no começo do vídeo parecia que eu ia descer o cacete na Red Pill, deu para perceber que eu não fiz isso. Mas também não faça apologia a essa Red Pill doentia de hoje. Onde nenhuma mulher presta. Todos os homens são perfeitos. Da mesma forma que eu não suporto o feminismo. Onde nenhum homem presta. Só as mulheres são perfeitas. A Red Pill deveria ser muito mais do que isso que ela se transformou no Brasil. Red Pill deveria falar sobre mulher, numa perspectiva mais madura, não numa perspectiva histérica. Deveria falar sobre dinheiro, sobre política, sobre negócios. A Red Pill deveria incentivar homens a participar da política. A Red Pill deveria incentivar homens a fazerem sociedades, grupos de estudos, grupos de vida intelectual. Se a Red Pill, se um criador de conteúdo Red Pill realmente estivesse preocupado com os homens, ele incentivaria o homem a ter um desenvolvimento completo. No dia, não sei se um dia eu vou fazer isso, mas se um dia eu começar a criar conteúdo aqui, Red Pill para o canal, vocês vão ver o tipo de abordagem que eu faria. Primeiro que eu não trataria mulher como inimiga. E eu trataria a Red Pill no sentido de um desenvolvimento masculino profundo. Tá? Se desenvolver financeiramente, intelectualmente, espiritualmente. Garota de programa, esquece, irmão. Se tu é Red Pill de verdade, tu acordou. Ou tu acordou ou não acordou. Tá certo? Então veja. Vou parando por aqui. Queria só abordar esses tópicos, esses comentários. Não sou contra homens que alertam outros homens sobre os golpes femininos. Da mesma forma que não sou contra mulheres que alertam mulheres de golpes masculinos. Tá? Não sou contra. Tá? Acho que realmente tem que ter. Acho que os homens, os pais deveriam alertar os filhos sobre essas coisas, mas hoje em dia os pais, nem os pais têm capacidade de discernir, de perceber. Aí tem que vir um estranho na internet abrir o olho do menino. Tá? Mas eu acho que a Red Pill deveria ser mais do que isso que ela se tornou no Brasil.
tá? Eu acho que a Red Pill deveria ser mais rica. E escute o que eu vou falar. Os canais Red Pill, os criadores de conteúdo Red Pill que perceberem isso e que começarem a abordar esses outros tipos de conteúdo, eles vão se destacar de uma maneira incrível. Incrível, incrível, incrível. Tá certo? Tem muitos homens inteligentes que estão de saco cheio dessa mesmice. Todo dia vídeo falando mal de mulher. Na hora que esses caras inteligentes começarem a encontrar um criador de conteúdo bom, que consiga fazer uma abordagem mais profunda e mais ampla do que a Red Pill, todos esses homens inteligentes vão seguir esse cara. É isso. Fique com Deus. E se você achava que iria me hatear porque eu iria falar mal do seu movimento, eu não falei, tá? Pelo contrário. Eu tô cobrando que a Red Pill seja muito melhor do que isso que ela é. Abraço.